doutora Daiana Arruda, tema vícios ocultos. Isso mesmo. Vícios é porra, eu sou viciado, nada, deixa eu falar. Olha o sorriso. Garoto. Olha, eu de volta aí, ó, 10h28. Eu falei que eu ia voltar. Não é primeiro já deu o dia da mentira, não. Eu volto, só dei uma paradinha técnica aqui para beber uma aguinha ali. Né? Eu fui, como é que eu falei, tratar as coisas locais, mas já estou de volta. O João Costa já deu um spoilerzinho aqui, né, da minha entrada. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão não veio nada. Eu estou com a doutora Daiana Arruda e o tema de hoje são vícios ocultos. Bom dia, doutora Daiana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É prazer estar com vocês de novo aqui. Realmente. Sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom, não é? É. Aquela galera ali que está lá, aquela galera também acha ali, ó. Doutora Daiana, o que seriam vícios ocultos? Fala pra gente. Hoje, dia da mentira, resolvi trazer esse tema, que é um tema de direito do consumidor, até para homenagear o mês de março que acabou aí, né, que foi o mês do consumidor. E hoje, fazendo esse trocadilho do dia da mentira, eu trago vícios ocultos. O que seria vícios? Vícios são defeitos, nada mais é do que defeitos, tá? E esses defeitos ocultos são aqueles defeitos de fabricação, defeitos que a gente não consegue enxergar quando a gente compra uma mercadoria. Em relação a isso, nosso Código de Defesa do Consumidor é um código brilhante nesse sentido, inclusive, mundialmente falando, o Brasil é super reconhecido por ter um código voltado ao direito do consumidor. E o que nosso código vai nos resguardar? Que quando você compra um produto ou você compra um serviço e esse serviço apresenta vícios, ou seja, defeitos, é resguardado ao consumidor o direito de troca, o direito de consertar, só que muitas pessoas não sabem disso. Desconhecem essa informação. Desconhecem a informação. Então, como princípio básico, para todos os serviços, todos os direitos do consumidor, você guardar a sua nota fiscal. Quando você compra um produto, ou você compra um serviço também, porque isso também serve para serviço, o ideal é que você guarde aquela nota, aquela ordem de serviço, para que posteriormente, caso o produto adquirido apresente algum defeito, algum vício, você tenha os seus direitos, né? E aí vamos falar dos direitos. O nosso código, ele resguarda o prazo de 30 dias para aqueles vícios fáceis, né, de detectar, 30 dias para os produtos perecíveis, os produtos chamados não duráveis. Então, você comprou, chegou em casa, logo viu um defeito naquele seu produto. Você tem 30 dias para ir até a loja e pedir para que eles consertem aquele defeito. Se for um produto ou um serviço durável, né, uma televisão, um aparelho celular, você aí tem 30 dias, tá? E quando começa a contar esse prazo? 30 dias não, 90 dias, desculpa. 30 dias. 70 dias do perecível e 90 dias do não perecível. Exatamente. Tô ligado. Exatamente. Com vocês aqui. Isso aí. E quando começa a contar esse prazo? Esse prazo ele começa a contar quando você recebe aquele produto, né, ou acaba de fazer o serviço. No entanto, tem aí um diferencial. O nosso Código de Defesa do Consumidor, quando existe um vício oculto, que não é de fácil detecção, né, ele diz que o seu prazo ele só vai começar a contar quando você detecta aquele vício. Porque, vamos supor, você compra uma televisão que já possui um vício oculto, ou seja, um defeito de fabricação, que é imperceptível, e você, até então ela está funcionando. Deu 40 dias, 50 dias, começou a apresentar problemas. Então, a partir daquela data que apresenta o problema, que começa a contar o seu prazo aí de 90 dias. E uma dica muito interessante muitas empresas, elas fazem aquele seguro extensivo. Oferece, né? Tem umas que chegam... Isso, tem umas que chegam a te obrigar. Coloca, porque senão você vai perder. Só dá vantagem. Isso. E aí, gente, uma dica muito importante. A garantia estendida, como o nome diz, ela é estendida. Então, você tem o seu prazo contratual legal e mais o tempo dela. Sim. Chega para mim no meu escritório muitos clientes que falam, olha, do fornecedor, da loja, colocar a garantia estendida dentro do prazo contratual. Ou seja... Uma vez casada ali... Não, pior, porque assim, se eu tenho um prazo de 90 dias e eu tenho uma garantia estendida de 1 ano, então eu vou ter 1 ano e mais 90 dias lá. Exatamente. Vou ter 15 meses.
Exatamente. É isso? Exato. Só que as empresas falam, não, o seu prazo é de 1 ano. Então, o consumidor tem que ficar muito ligado, muito atento. Porque até os 90 dias ele já tinha. Ele está Exato. comprando mais 12 meses, então soma seus 3 meses. Não é isso? Exatamente. Esse Por isso é o se chama garantia Estendida. estendida. Mas na prática a gente vê muito isso acontecendo, chega até no escritório, doutor, o que eu faço? E aí eu sempre falo, olha, você tem a sua nota fiscal, você tem quando você reclamou, o cupom da sua garantia estendida. Então é muito importante para que você consiga valer os seus direitos, que você tenha todos os comprovantes. Sim. Porque uma coisa acontece, as pessoas falam, olha, aconteceu isso comigo, quero processar. Aí eu vou perguntar, tem prova, tem nota fiscal? Não, não tem Não é nada. Infelizmente, o juiz, ele está lá, a princípio, né, como imparcial. Sim. Então, eu chego acusando, mas a outra parte tem direito à defesa. E se eu não tenho documento para apresentar, como o juiz vai julgar a meu favor? Por mais que eu esteja certa. Sim. Mas o juiz não tem como saber se eu não tenho provas. Então, é muito importante que se guarde, sim, as notas fiscais. A reclamação por e-mail. A reclamação por escrito, escrito, o Mas ela serve protocolo. para isso? Serve. Dessas empresas, sim, serve sim. Você guarda porque foi um meio de comunicação, principalmente se aquela empresa oferece o WhatsApp como forma de comunicação. Sim, até o nosso direito, né? Hoje nós temos a maioria, tudo eletrônico. Até as audiências hoje estão sendo virtuais. Os balcões virtuais. Balcão virtual, exatamente. Mas um advogado aqui, viu? Isso aí, só um pouquinho que eu já chego lá. Estou aprendendo coisa pra caramba aqui no Banco Sabe. Nós temos também o processo eletrônico, não tem mais aquele processo físico de carregar papel, né? Então, assim, hoje meu intuito foi esse, trazer aqui esses vícios ocultos e falar também, além disso, falar também uma coisa importantíssima. Você vai lá dentro do seu prazo de garantia e vai falar, olha, empresa, deu problema aqui. Essa empresa ela tem 30 dias para consertar o seu produto. Para resolver o problema. Não resolveu, nasce para o consumidor o direito de trocar o produto por outro semelhante, pedir o seu dinheiro de volta com a correção devida, ou então pedir o abatimento do valor. E isso é uma escolha do consumidor. Tá? É o consumidor que escolhe, ele que escolhe qual dos três. E é importante também saber, porque isso é uma outra pegadinha. Muitas empresas fazem o quê? Eu tenho 30 dias. Aí você vai lá, bota para consertar, em 10 dias ela te devolve. Aí você fica 2 dias, dá problema de novo. Aí volta para lá, mais 30 dias. Não são 30 dias a cada vez que você vai lá. O código é cristalino. 30 dias para consertar. Não consertou em 30 dias, surge para o consumidor esses direitos que eu falei. Então, é outra coisa que precisa ficar atento. Quando você levar o seu produto para consertar, pegar a OS, que é a ordem de serviço. Na verdade, você precisa se garantir, se munir de provas de tudo aquilo que aconteceu. Claro. Né? Então, você fazendo tudo isso, com certeza você vai ter aí os seus direitos garantidos. Exatamente. E aí eu não podia deixar de fazer essa homenagem, porque passamos aí o mês de março, mês do consumidor, eu dei várias dicas no meu canal, eu tenho YouTube, Instagram, dou sempre essas dicas, né, de direito do consumidor, e aí eu quis fazer esse trocadilho, porque hoje, sendo o dia da mentira, a gente tem essa questão da... Exatamente, exatamente. Temos essas mentiras, né, que às vezes o fornecedor te dá uma coisa e você acha que comprou uma coisa e chega em casa e comprou outra. Exatamente. Mas aqui na Band, também no meu canal, os consumidores estão sempre muito atentos, porque a gente sempre passa essas informações. Eu fico de atento, você sempre me atualiza aqui. Isso aí. Deixe seus contatos, por favor, doutora Daiana. Meu Instagram, Daiana Arruda Advocacia, telefone 21 99 666 7423. E lá no YouTube é Daiana Arruda Advogada. Maravilha! Então siga essa fera lá nas redes sociais, no Instagram, no @Daiana Arruda Advocacia, não é isso? Isso mesmo. E você falou no YouTube? No YouTube é Daiana Arruda Advogada. Entendi. Então, no Instagram, Daiana Arruda Advocacia, e no YouTube, Daiana Arruda Advogada. Isso aí. Maravilha, parabéns pelo ter escolhido. Eu adoro quando você vem aqui, porque eu vou gravando tudo. Isso aí. Quando eu falo com o advogado, ele fala, esse cara já fiquei sabendo, já tive dicas. Isso aí. Obrigada. Obrigado a você.